Boa noite, irmãos. Boa noite, graça e paz. Uma alegria estar aqui com os irmãos essa noite, amém? A gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens sobre as bem-aventuranças e hoje a gente vai ler o verso 8 do capítulo 5 de Mateus. Mateus, capítulo 5, verso 8. Essa é a nossa sexta bem-aventurança e a gente vai dar continuidade à série de mensagens. Todos acharam? Mateus capítulo 5, verso 8. E o texto diz o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Senhor Jesus, comunica o teu evangelho em nossos corações, independente da limitação, da fragilidade do pregador, que o Senhor possa usar para que a tua verdade possa ser comunicada, para que corações possam ser transformados e o teu reino possa ser disseminado, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, ao longo da história, o principal anseio do ser humano foi buscar a Deus, buscar a face de Deus, entender quem de fato é Deus, desde que o mundo é mundo. Tá? Desde a pré-história, a religião ela sempre existiu e o principal empreendimento do ser humano foi buscar a Deus, desde a história, desde a antiguidade e desde a pré-história. No entanto, num período da sociedade chamado iluminismo, a busca por Deus ela foi substituída pela busca pela razão, pela ciência, pela lógica empírica, porque eles tinham o entendimento de que chegaria num determinado momento em que as pessoas não precisariam mais responder os seus questionamentos através da religião, mas sim através da ciência, através da lógica, todas as questões, todas as respostas que a humanidade precisaria, a ciência responderia. Por isso, o nome desse período é iluminismo, porque esse período é marcado pela saída do obscurantismo. Então, eles estão sendo iluminados, entre aspas, pela ciência na concepção daquele tempo. Só que, segundo um artigo no Washington Post, apesar da ciência ter evoluído, apesar da razão ter evoluído, apesar da tecnologia e da modernidade ter evoluído, ainda assim a religião cresceu vertiginosamente. Tudo isso porque, segundo esse artigo, a ciência e a lógica não foram capazes, mesmo diante de todo avanço, de responder essas questões que são constitutivas do ser humano, que são internas do ser humano. Então, por isso que a religião continuou crescendo, avançando, mesmo nos dias de pós-modernidade. Por isso que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: a essência e o alvo final de todo empreendimento humano, e não só cristão, é ver a Deus, é buscar a Deus. E apesar de, num curto espaço de tempo, as pessoas terem tentado substituir isso através da ciência, a sociedade voltou em si e voltou a buscar, através das mais variadas religiões, a face de Deus. E é interessante que, nessa bem-aventurança, Jesus ele traz a essência que a gente precisa para ver Deus. A essência que a gente precisa para buscar Deus. Mas antes da gente definir aqui o que é essa essência, o que verdadeiramente significa ser puro de coração, a gente vai fazer uma retrospectiva daquilo que a gente viu até aqui nas bem-aventuranças. Em primeiro lugar, a gente percebeu que o pobre de espírito é aquele que tem percepção da sua condição, que sabe que é pecador, que sabe que é frágil, e por isso ele se lamenta, por isso ele chora. E dentro do seu lamento, por entender que é pecador,
da parte de Deus. E porque ele é abastado dessa justiça, nossa espiritualidade é fundamentada no quanto nós fomos perdoados por Cristo. Então, se a nossa espiritualidade é fundamentada em graça, então não existe a possibilidade da nossa espiritualidade ser fundamentada em perfeccionismo cristão. Amém, irmãos? Um segundo aspecto que não está atrelado a ser puro de coração é a limpeza externa. Aquilo que a gente faz ou deixa de fazer externamente. Ou seja, ser puro de coração não está atrelado à moralidade, não está atrelado a uma cartilha de regras, mas aqui a gente tem a deixa para poder entender o que é ser puro de coração. E quando Jesus ele fala que de coração, ele está falando da internalidade do ser humano. Ele está falando da sede das emoções, da sede do pensar, da sede do querer, da sede das faculdades mentais do ser humano. Ou seja, o coração, biblicamente, ele está atrelado à totalidade do ser humano. O coração ele está atrelado ao reservatório de tudo aquilo que constitui a vida humana. Só que é de dentro para fora. Significado mais usual na antiguidade que estava atrelado a algo que não tem mescla, a algo que não é misturado. Então esse termo ele era usado para poder falar do vinho e do leite que não tinha adição de água, que não era misturado com água. Esse termo ele era usado para poder falar do trigo que era colhido sem a mistura da palha. Então, basicamente, o que esse texto está querendo dizer aqui é que ser puro de coração está atrelado à sinceridade da nossa fé. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala que essa bem-aventurança confronta de forma direta a fé hipócrita, a falsidade interior e uma devoção dividida. É basicamente isso que esse texto está confrontando aqui. Principalmente a cultura farisaica daquele tempo, que enfatizava muito a purificação externa, a purificação cerimonial, a purificação sacerdotal, a purificação da mão, das roupas. Mas por isso também que Jesus ele fala que os fariseus são como sepulcro caiado. Ou seja, são belos por fora, são lindos em tudo aquilo que eles fazem, mas são podres. E tem ossos secos na sua internalidade. Então, basicamente, o que Jesus está falando aqui, nesse primeiro ponto que a gente vai tratar é, ser puro de coração é o mesmo que ter uma fé sincera. Ser puro de coração é o mesmo que externalizar aquilo que é fonte da internalidade. Aquilo que é fonte, que é sede da totalidade do nosso ser. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que puro de coração é aquele que tem uma fé sincera. E é muito interessante porque essa dissonância cognitiva entre aquilo que a gente faz na externalidade e aquilo que a gente pensa na internalidade é um retrato do tempo que a gente vive, né? Hoje a gente vive numa sociedade que vive de forma extremamente aparente. É uma sociedade que valoriza a aparência, muito mais do que o coração. Seu coração ele pode estar doente, seu coração ele pode ser disfuncional, a sua alma pode estar quebrada, mas você tem que manter a postura, porque a aparência é muito mais importante, né? E dentro desse contexto, a gente percebe que tudo aquilo que é de ordem aparente tem a sua motivação equivocada. Ou seja, se a gente estabelece um casamento de aparência, por exemplo, a motivação com que a gente está casado já não é mais o amor que a gente tem pelo nosso cônjuge. Se a gente vive uma religiosidade de aparência, o que sustenta essa religiosidade já não é mais o amor que a gente tem de servir o Evangelho, de servir a Cristo, de servir o reino. E por aí vai. Talvez esteja fundamentada na nossa necessidade da manutenção de status quo, né? Talvez. Mas o fato é que a aparência, ela
desconfigura a motivação, a intenção e a sinceridade com a qual a gente vive a realidade. Por isso que o filósofo Luiz Felipe Pondé, ele fala que a aparência é tão enfática no tempo em que a gente vive que ela está presente em todas as esferas da sociedade. Mas como que a gente identifica o problema de uma fé hipócrita, de uma fé dividida, de uma fé aparente, para que de fato a gente possa entender e possa tratar no cerne daquela questão? Uma pessoa que tem uma fé e uma religiosidade, uma espiritualidade aparente, é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a sua própria fragilidade. É uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o próprio pecado. Porque o que é uma vida de aparência, se não uma fuga da nossa fragilidade? O que é uma vida de aparência, se não a fuga da nossa miséria? Por isso que ser puro de coração começa na trilha da pobreza espiritual. Por isso que ser puro de coração começa na trilha do lamento pela nossa condição. Por isso que a pureza de coração, ela começa na mansidão, na ideia de que nós somos necessitados e nós não temos o porquê ostentar qualquer tipo de vaidade. E é por isso que toda vez que nós reconhecemos a nossa fragilidade, o nosso pecado, a nossa miséria, nós damos um passo significativo na nossa espiritualidade para ser puro de coração. Quando nós entendemos a nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, compreendemos a necessidade que a gente tem de Deus, o nosso coração se coloca de forma oportuna para que a nossa fé ela seja sincera. Por isso que tem uma frase que é acreditada a Agostinho de Hipona, e a gente não tem tanta certeza histórica disso, mas essa frase ela diz o seguinte: limpos não são aqueles que não se sujam. Ou seja, limpo não é aquele que tenta cultivar uma vida de aparência. Limpo não é aquele que tenta cultivar uma vida de perfeccionismo. Limpo é aquele que se lava todos os dias nas águas do perdão de Deus. Por isso, aquele que quer tornar o seu coração puro e limpo, precisa todos os dias rememorar no seu coração a sua fragilidade, o seu pecado, para que o nosso coração ele possa se render de forma genuína e verdadeira diante daquele que tem toda a justiça. Diante daquele que de fato é Deus. No segundo ponto aqui, irmãos, um segundo aspecto que a gente pode aprender nessa primeira parte é o seguinte: ser sincero e puro de coração não é o mesmo que ser sincero a respeito de tudo. Ou seja, não é porque ser puro de coração está atrelado à sinceridade da nossa fé e do nosso coração que Jesus está falando de uma sinceridade indiscriminada. Porque você pode estar sinceramente errado a respeito de uma coisa. Assim como você pode estar sinceramente certo, você pode estar sinceramente errado a respeito da convicção que nós temos. Por isso que um mestre em teologia chamado Mark Baker, ele fala que sinceridade não é o mesmo que verdade. Até porque a gente pode estar sinceramente errado a respeito da nossa convicção, a respeito da nossa fé. Os profetas de Baal, eles tinham plena sinceridade na fé deles. Quando eles ficavam toda manhã até o meio-dia, valeu, varão. Ó, só para fazer justiça aqui, a Raquel também tinha me dado. Os profetas de Baal, eles eram sinceramente convictos daquilo que eles faziam. E a gente vê no relato de 1 Reis que eles ficam de manhã até meio-dia pulando no altar de Baal, se cortando, clamando sem cessar por Baal de forma sincera. Assim como os israelitas que Jesus está confrontando com essa bem-aventurança. Eles tinham sinceramente convicção dos rituais de purificação que eles faziam. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, ele diz o seguinte: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos.
Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. A gente pode ter zelo, a gente pode ter sincera devoção, mas esse zelo e essa sincera devoção, usando as palavras aqui do apóstolo Paulo, podem ser desprovidas de conhecimento de Deus. Podem ser desprovidas da verdade do Evangelho. Então a gente precisa ter cuidado com toda e qualquer sinceridade de fé que a gente vê por aí. Por isso, irmãos, que a sinceridade de fé que Jesus está falando aqui é a sinceridade de fé que brota da sã doutrina. A sinceridade de fé que Jesus está falando aqui é a sinceridade que brota dos conselhos de Deus. E é por isso, irmãos, que para ser puro de coração, como a gente falou aqui anteriormente, que precisa passar pela trilha da pobreza espiritual, que precisa passar pela trilha do lamento, que precisa passar pela trilha da mansidão. O puro de coração, ele também precisa passar pela trilha da fome e da sede de justiça. Porque aqueles que têm fome e sede de justiça da parte de Deus, entendem que precisam chegar diante de Deus desnudos, vazios, sem nada para poder oferecer, entendendo que tudo aquilo de bom que ele tem procede da própria justiça de Deus. E o grande problema, irmãos, no tempo que a gente vive, historicamente, na história da igreja, é que em muitas ocasiões nós fazemos a projeção das nossas próprias pretensões, das nossas próprias necessidades para aquilo que a gente acredita. E por isso, muitas vezes, a nossa fé, ela se torna equivocada. Porque ela está misturada, né, se é assim que eu posso dizer, ela está misturada com as nossas necessidades. Só para dar um exemplo aqui do que eu estou dizendo aqui, quando eu trabalhava lá no Projeto Frutificar, eu via que todos os cristãos que eu encontrava lá dentro da comunidade, eles tinham uma fé extremamente mística. Eles acreditavam piamente que Deus falava com eles em mistério. Eles eram extremamente místicos e sobrenaturais na espiritualidade deles. Mas eu também percebi, irmãos, que a vida deles era muito difícil. Às vezes, eles não tinham aquilo que era básico para poder viver. Era muito sofrido, era muito difícil, a labuta era muito grande. E o que a gente percebeu dentro desse contexto todo? Que durante a vida ordinária deles, eles se sentiam indignos da realidade que eles viviam. Eles se sentiam desvalorizados. Mas quando eles estavam na igreja, eles encontravam um lugar de valorização onde Deus falava com eles. Onde Deus falava com eles em mistério. Em mistério, entre aspas. Mas o fato é que, em muitas ocasiões, nós projetamos as nossas pretensões e as nossas necessidades para a sã doutrina. E por isso, apesar da gente ter uma fé sincera, ela pode estar equivocada. E esse é um grande problema que entra na nossa espiritualidade que a gente nem percebe. Por exemplo, hoje a gente vê a alcunha de um Deus inclusivo. De um Deus inclusivo que abraça todas as coisas, que acredita em todas as coisas, em todas as religiões, mas no final das contas, o extrato dessa crença é só um reforço daquilo que as pessoas querem viver. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado em colocar a nossa pretensão e a nossa necessidade na nossa busca por Deus. Porque a nossa busca por Deus pode se tornar a nossa imagem e semelhança. Então, a segunda coisa que a gente precisa entender a respeito desse texto é que nós devemos chegar diante de Deus com fome e sede de justiça, mas a gente deve se colocar diante dele desnudo, vazio, sem pretensão de nada, entendendo que tudo aquilo que vem de Deus é bom para a gente. É a fé que tem que exprimir alguma coisa da gente, não é a gente que tem que exprimir alguma coisa da fé. Então, segundo ponto, nem toda fé sincera, dentro na perspectiva do Evangelho, de fato é sincera. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A sinceridade de fé que os puros de coração experienciam é a sinceridade da fé pautada na sã doutrina do Evangelho. Amém, irmãos? E o texto ele continua
com Jesus, mostrando a condicionalidade daqueles que são puros de coração. A promessa que é dado para os puros de coração, para aqueles que são limpos de coração, que é a dádiva de ver a Deus. E é interessante que essa mesma sentença, ela aparece no capítulo 12 de Hebreus. Esforcem-se para ter paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Por que que a santificação, a pureza de coração, nos torna aptos para ver Deus? Comentando sobre esse texto, o teólogo William Barclay, ele fala que o ser humano, ele vê aquilo que ele é capaz de ver. Como assim? Se a gente entrar aqui no museu e a gente vê todas aquelas obras de arte, todos aqueles quadros, a gente pode até contemplar a beleza dessas obras, mas a gente não vai conseguir distinguir o caráter, o conceito daquela obra. A gente não vai conseguir distinguir a originalidade de cada obra, de cada quadro, somente um crítico de arte, que vê a mesma coisa que a gente, mas numa perspectiva diferente da gente. Então, em outras palavras, irmãos, o puro de coração, aquele que é santificado por Deus, ele está apto para ver Deus, porque ele conhece as coisas de Deus, porque ele está próximo de Deus. Agora, por outro lado, todo aquele que se coloca impuro de coração diante de Deus, em outras palavras, ele está distante e separado de Deus. Ele não conhece aquilo que é próprio de Deus, porque ele se encontra separado das coisas de Deus. Por isso, o teólogo William Hendrickson, ele diz o seguinte: o homem e a mulher, cujo prazer e o deleite não se encontram mais em Cristo, não são capazes de apreciar as coisas de Cristo. O homem e a mulher cujo prazer, o deleite, a satisfação não se encontram mais em Cristo, não são capazes de apreciar as coisas de Cristo, não são capazes de conhecer as coisas de Cristo, não são capazes de perceber Deus, Cristo, a graça no cotidiano, na rotina, porque eles perderam o deleite da vida em Cristo. E muitas vezes, irmãos, no meio da dificuldade, no meio da rotina difícil, no meio da labuta do dia a dia, a gente se coloca dessensibilizado de Deus. A gente se dessensibiliza de Deus. A labuta é tão ferrenha, é tão pesada, é tão difícil. A gente se frustra tanto, a gente sente tanta dor, que sem que a gente perceba, a gente se separa de Deus. A gente se dessensibiliza de Deus. E a gente já não consegue mais encontrar graça para rigorosamente nada. A gente não consegue mais olhar Deus, ver Deus, encontrar graça no nosso cotidiano, na nossa rotina. Mas o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela nos orienta essa noite, irmãos, a nos aproximarmos novamente de Deus. A nos achegarmos para mais próximo de Deus. Porque nós temos um Cristo que no lugar de nos condenar, nos salvou. Porque nós temos um Cristo que no lugar de despejar a sua ira sobre nós, ele nos amou. Nós não temos um Deus que não possa se compadecer de nós, irmãos. Então tudo o que Cristo deseja de nós essa noite é que nos aproximemos de novo. Para que nós possamos ser aptos para ver Deus, para conhecer Deus, para ver a graça de Deus no dia a dia, para ver a graça de Deus no meio da dificuldade, para ver a mão de Deus, a provisão de Deus no meio da dor, do sofrimento. Mas nós precisamos nos achegar. Porque Cristo, ele tem o poder de purificar o nosso coração e tem o poder de pavimentar o nosso caminho diante de Deus. Por isso que o verbo que é usado aqui por Jesus, quando ele fala verão a Deus, no original é um verbo contínuo. Ou seja, é um verbo que não termina. Então a promessa que Cristo tem nas nossas vidas é de que assim que os nossos corações
sejam tirada toda a mácula, toda a sujeira do pecado, para que a gente seja purificado por Cristo, a gente tem a dádiva de ver Cristo não só hoje, mas por toda a eternidade. Porque essa é a promessa de Cristo para as nossas vidas, irmãos. Usando as palavras aqui do apóstolo Paulo, hoje nós vemos Cristo como um espelho obscuro, mas na eternidade, no porvir, nós os enxergaremos como de fato Ele é, face a face. E é por isso que nós vivemos a nossa espiritualidade. E esse é o objetivo final com o qual a gente busca e glorifica a Deus nas nossas vidas. Mas o convite que Ele faz essa noite para nós é que nós nos acheguemos a Ele, nos aproximemos dEle, com o coração desnudo, vazio, sem pretensões, para receber toda a justiça que Ele tem às nossas vidas, de misericórdia, graça, poder. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor. Pelo Teu Evangelho transformador, Senhor. Que purifica os nossos corações, Pai. Que limpa a nossa alma, Senhor. Que limpa o nosso intelecto. Que purifica as nossas motivações. Que purificam os nossos pensamentos, Pai. E pavimenta um caminho para poder vermos o Senhor, Pai, mediante a fé. Que o Senhor possa fortalecer em nossos corações, Pai, a visão da Tua graça no meio da nossa vida cotidiana, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer a nossa visão a respeito de quem o Senhor é nas nossas vidas, Pai, no meio da labuta, Pai, do dia a dia, Senhor. Tem misericórdia, Pai, pela nossa dissonância, por muitas vezes, Pai, colocarmos o nosso coração dividido a respeito da sinceridade da nossa fé, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Arrebata o nosso coração para si. Nos transforma conforme a Tua imagem, a Sua semelhança, Senhor. Porque o anseio das nossas vidas é vê-lo como o Senhor é, Pai. Que a nossa visão do Senhor hoje, que ainda é obscura, que ainda é efetivada pela fé, ela possa se concretizar na eternidade, aonde nós o enxergaremos face a face, aonde nós o enxergaremos como de fato o Senhor é. E experienciaremos, Senhor, a maior glória que a nossa vida pode experienciar. Mas nos fortaleça, Senhor. Nos conforma a Tua verdade, Pai. Transforma as nossas vidas. E fundamenta a nossa fé com os Seus conselhos e com a Sua sã doutrina, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.